A sala onde todos se reuniam naquela tarde carregava um silêncio que parecia observar cada movimento, como se o próprio ambiente já soubesse o que estava prestes a acontecer. Nada ali transmitia luto verdadeiro, nem respeito, nem saudade. Havia apenas uma combinação desconfortável de expectativa e desprezo, como se cada pessoa presente tivesse vindo não para honrar a memória do patriarca, mas para confirmar aquilo que mais desejavam, a parte que caberia a cada um. O som das risadas ecoava de um canto a outro de maneira quase cruel, risos que surgiam fáceis demais, altos demais, como se o comportamento deles fosse uma espécie de vingança tardia contra alguém que mal teve forças para se defender nos últimos anos. Era possível sentir no ar a certeza deles de que estavam no controle de tudo, como se dominassem não só o destino da herança, mas também a narrativa da própria história familiar. O advogado, sentado à cabeceira da mesa, observava cada gesto com uma tranquilidade que não era bem tranquilidade. Era mais um esforço contido para manter o foco nos papéis que segurava, tentando impedir que a expressão revelasse o desconforto que apertava seu peito desde o dia em que o patriarca o chamou para conversar e entregou com mãos trêmulas a pasta onde guardava o testamento. Naquela ocasião, o idoso não pediu pressa, não pediu segredo absoluto, não pediu cerimônias. Apenas olhou nos olhos do advogado com uma firmeza que quase contrariava seu estado frágil e disse que aquelas palavras precisavam ser lidas exatamente como estavam, na ordem que estavam, porque só assim fariam sentido. Não era apenas uma divisão de bens. Era uma despedida construída com precisão de quem viveu tempo demais sendo ignorado. Agora, diante da família, o advogado lembrava daquele olhar, daquele pedido e daquele silêncio cheio de peso. Quanto mais ele tentava manter o profissionalismo, mais percebia que ninguém ali tinha a menor intenção de tratar o momento com dignidade. As piadas sobre o testamento repetiam-se como um ritual ensaiado, cada um imaginando ganhar mais do que o outro, cada um alimentando a esperança de que o patriarca teria deixado algo valioso para compensar o que julgavam ser uma vida inteira de insignificância. Havia uma falta de gratidão tão profunda que parecia atravessar as paredes, e qualquer pessoa sensível o suficiente seria capaz de notar que aquela família não se comportava como alguém que perdeu um pai, um avô, um parente. Estavam ali apenas para lucrar com a memória de um homem que, ironicamente, tentou a vida inteira dividir amor que jamais foi correspondido. E enquanto todos se acomodavam nas cadeiras, arrastando-as sem cuidado, como se a mesa fosse apenas um palco improvisado para revelar seus interesses, o ar da sala ficava cada vez mais pesado. Parecia que a ausência do patriarca estava ali de forma mais viva que a própria presença dos que riam. Era como se o espírito dele pairasse em silêncio, observando aqueles que ele tentou amar e que agora mal lembravam como pronunciar seu nome com respeito. O advogado, com as mãos firmes sobre os papéis, respirou fundo. Ele sabia que não poderia adiar por muito tempo o momento em que começaria a leitura. Sabia também que, ao fazer isso, quebraria aquela atmosfera de deboche de forma irreversível. Mas, antes de falar qualquer palavra, deixou que os olhos percorrerem os rostos à sua frente. Alguns exibiam impaciência, outros curiosidade mal disfarçada, e todos carregavam uma arrogância silenciosa. Eles estavam prestes a descobrir o quanto o patriarca enxergou e compreendeu da verdadeira essência de cada um. Havia ali pessoas que acreditavam ter enganado o idoso até o fim, imaginando que suas atitudes jamais seriam percebidas ou julgadas. Contudo, o testamento mostraria que ele viu tudo, que ele sabia de cada gesto, de cada palavra dita longe de seus ouvidos, de cada desprezo disfarçado de gentileza. O advogado engoliu seco, sentindo o peso da responsabilidade se instalar nos ombros. Sabia que a última frase daquele documento era mais do que um detalhe. Era uma sentença, uma revelação capaz de desmontar anos de mentiras familiares e mostrar que, mesmo silencioso, o patriarca havia encontrado a forma mais precisa de dizer tudo o que nunca disseram a ele. A cada segundo que passava, a tensão crescia como uma sombra.
A sensação de que algo estava prestes a ruir invadia o ambiente, mesmo que a família continuasse rindo como se nada pudesse afetá-los. E então, enquanto o advogado segurava a primeira página e o silêncio começava a engolir as risadas aos poucos, a pergunta que pairava no ar era inevitável. Quanto tempo ainda restava antes que as máscaras caíssem de vez? Porque a verdade, escrita ali com a caligrafia frágil de um homem que cansou de ser ignorado, estava prestes a transformar aquela reunião no início de uma revelação que ninguém teria coragem de enfrentar se soubesse o tamanho do impacto que ela carregava. A sala onde os risos soavam alto demais. A sala permanecia iluminada por uma luz amarelada que parecia realçar cada imperfeição emocional daqueles que aguardavam a leitura. Não havia ali nada que remetesse a um ambiente de despedida. A mesa de madeira escura, que deveria carregar o peso simbólico da ausência do patriarca, era tratada como um simples suporte para copos, celulares e cotovelos impacientes. A família falava alto, como se disputasse quem faria a melhor piada às custas do morto, e cada risada atravessava o ar com um desrespeito tão nítido que até a luz parecia vacilar sobre eles. Era como se o ambiente pedisse silêncio, implorasse por um mínimo gesto de consideração, mas nenhum deles parecia disposto a ceder. As risadas tinham uma imponência desagradável, o tipo de som que revela mais do que tenta esconder. Eram gargalhadas que vinham carregadas de ressentimento, de frustrações mal resolvidas, de disputas familiares que nunca foram superadas. O patriarca se tornara, para muitos ali, um símbolo de tudo o que eles acreditavam merecer e nunca receberam. Eles riam porque não sabiam sentir outra coisa. Riam porque, de alguma maneira distorcida, aquela cena os fazia sentir superiores. Achavam que a morte havia colocado um ponto final em qualquer chance de confronto. E agora se comportavam como se a vida lhes tivesse dado a oportunidade perfeita para zombar daquilo que nunca tiveram coragem de enfrentar enquanto ele respirava. O advogado, ainda observando tudo com atenção calculada, sentia o desconforto crescer dentro de si. Ele conhecia aquela família havia anos, sabia exatamente como agiam, como falavam, como se comportavam quando algo lhes parecia vantajoso. Mas, naquela tarde, havia algo diferente. Talvez fosse o peso do testamento em suas mãos, talvez fosse o modo como algumas verdades finalmente encontrariam um caminho para emergir, mas o advogado conseguia perceber que aquela reunião tinha um propósito muito maior do que simplesmente dividir bens. Era como se o patriarca tivesse previsto cada reação, cada comentário, cada expressão de descaso que agora preenchia o ambiente. Nada daquilo acontecia por acaso. Enquanto as risadas ecoavam, uma figura em particular chamava a atenção. Um dos filhos, recostado na cadeira, batia a ponta dos dedos na mesa, como quem marca o tempo de uma música invisível. Sua expressão era de tédio, mas os olhos denunciavam ansiedade. Ele não via a hora de ouvir seu nome seguido de uma quantia considerável. Outro, mais ao fundo, mordia o interior da bochecha enquanto tentava controlar a impaciência que o consumia. Ele achava que tinha sido o preferido. Acreditava que o pai teria deixado algo grandioso para recompensar anos de uma dedicação que, na verdade, nunca passou de conveniência. E mais ao lado, uma sobrinha arrumava o cabelo repetidas vezes, como se quisesse garantir uma aparência impecável para uma ocasião que, para ela, significava apenas a possibilidade de ser lembrada no documento. Cada gesto revelava uma história. Cada risada denunciava uma ferida antiga. Cada olhar trocado carregava mais desprezo do que qualquer palavra poderia expressar. A família inteira parecia mergulhada em um teatro ensaiado, cada um interpretando seu papel sem imaginar que estavam prestes a serem desmascarados pela única pessoa que jamais ousaram enfrentar em vida, o próprio patriarca. A atmosfera mudava lentamente. As piadas começavam a perder intensidade, não porque o respeito estivesse surgindo, mas porque o advogado ajustava os papéis sobre a mesa com movimentos precisos demais. Aquele gesto simples, quase imperceptível, fez com que alguns se ajeitassem nas cadeiras,
como se finalmente percebessem que estavam prestes a ser chamados à realidade. O ar ficou mais denso, e por um instante a sala pareceu respirar sozinha, exalando memórias que ninguém ali queria revisitar. O advogado limpou a garganta, não para chamar atenção, mas para se preparar. Ele sabia que a primeira frase do testamento já seria suficiente para fazer o clima mudar por completo. Ele abriu a pasta com cuidado, sentindo novamente a responsabilidade que o patriarca havia colocado em suas mãos. O silêncio lentamente tomou o lugar das gargalhadas. A mudança aconteceu como uma transição natural, não porque a família tivesse finalmente entendido o peso daquele momento, mas porque a curiosidade e a ganância eram forças poderosas demais para serem ignoradas. A sala, antes tomada pelo som da indiferença, agora parecia prender a respiração, como se aguardasse o primeiro impacto. O advogado olhou para cada um deles e, naquele instante, percebeu que nenhum estava realmente preparado para ouvir a verdade que o patriarca havia deixado por escrito. Aquele testamento não fora criado para distribuir bens. Fora criado para revelar aquilo que todos tentaram esconder de si mesmos, o homem que eles nunca conheceram de verdade. Durante muitos anos, aquele homem caminhou pelos corredores da própria casa como se fosse um visitante tolerado, alguém cuja existência era lembrada apenas quando conveniente. A família o via, mas jamais o enxergava de fato. Suas palavras eram recebidas com desatenção, seus conselhos eram ignorados, e seu silêncio era interpretado como fraqueza, quando, na verdade, era o único escudo que possuía para enfrentar a indiferença que crescia ao redor dele como uma sombra constante. A vida inteira foi marcada por pequenos gestos que ninguém percebeu, sorrisos discretos que ninguém tentou decifrar e momentos de solidão que ele aprendeu a aceitar, acreditando que talvez o amor familiar fosse algo que precisava conquistar todos os dias, mesmo que o preço fosse ser invisível dentro da própria casa. Ele acordava cedo, ainda com o peso da idade sobre os ombros, mas com a esperança teimosa de construir laços que não existiam. Preparava o café tentando lembrar dos pratos preferidos dos filhos, como se ainda houvesse tempo para que algo mudasse. Caminhava lentamente até o quintal, onde costumava cuidar das plantas que ele mesmo plantou para preencher os vazios que a família deixava. Cada flor representava um pedido silencioso de aproximação. Cada muda era um lembrete de que ele ainda acreditava em recomeços, mesmo quando todos ao redor pareciam focados apenas em suas próprias prioridades. Aquelas plantas eram as únicas testemunhas de suas conversas internas, das reflexões que fazia quando o silêncio da casa parecia grande demais para ser suportado. Havia noites em que o patriarca permanecia sentado à mesa, olhando para cadeiras vazias que um dia já foram ocupadas por vozes animadas. Ele tentava entender em que momento deixou de ser importante, quando exatamente foi que os filhos começaram a vê-lo como um obstáculo e não como alguém que dedicou a vida inteira a garantir que nada lhes faltasse. O tempo não lhe trouxe respostas, apenas cicatrizes. A cada aniversário esquecido, a cada ligação que nunca foi retornada, a cada visita feita por obrigação e não por carinho, ele percebia que sua história estava sendo apagada aos poucos, como tinta diluída sob a chuva. A família jamais soube que ele guardava uma caixa trancada no fundo do armário. Dentro dela, havia cartas que ele tentou escrever para cada um, mas nunca enviou. Cartas onde confessava medos que jamais teve coragem de falar em voz alta, onde admitia erros, onde pedia perdão por falhas que provavelmente nunca foram suas. Eram páginas repletas de emoção, mas que permaneceram dobradas, porque o patriarca sempre acreditou que mostrar vulnerabilidade seria recebido com mais desprezo do que compreensão. Ele preferia sofrer em silêncio a correr o risco de ser ridicularizado pela própria família. Também havia fotografias antigas guardadas com cuidado, fotos em que ele aparecia sorrindo ao lado daqueles que agora esperavam o testamento com impaciência. Em cada imagem, havia um brilho nos olhos dele, um brilho que se apagou com o passar dos anos e com a frieza das relações que ele nunca conseguiu reconstruir. Ele lembrava de cada momento registrado,
Lembrava do som das risadas verdadeiras. Lembrava de quando os filhos ainda eram pequenos e o olhavam com admiração e não com desdém. Mas as lembranças eram dolorosas demais para serem revisitadas com frequência. Então, ele mantinha as fotos guardadas, como relíquias de um tempo que jamais voltaria. O patriarca costumava repetir para si mesmo que a família tinha mudado porque a vida havia mudado. Mas no fundo ele sabia que o problema era mais profundo. Sabia que, em algum ponto, cada um deles escolheu se afastar, escolheu priorizar interesses que nada tinham a ver com amor. E ainda assim, ele continuava acreditando que um dia tudo poderia ser diferente, que talvez uma conversa honesta fosse suficiente para reconstruir o que estava quebrado. Essa esperança, porém, nunca se realizou. Ele partiu carregando a sensação amarga de que havia sido esquecido em vida, mas não esqueceu daqueles que o ignoraram. Foi por isso que decidiu escrever o testamento com tanto cuidado, não como uma vingança, mas como um ato final de sinceridade. Queria finalmente se permitir dizer tudo o que guardou por décadas. Queria deixar registrado quem ele foi, como amou, como sofreu e como percebeu cada gesto de desprezo que tentaram esconder. O documento não era apenas uma distribuição de bens. Era seu último pedido de reconhecimento. Era a única forma que encontrou de mostrar à família que a ausência de afeto também deixa heranças e que ele não partiria sem ao menos tentar revelar a verdade sobre si mesmo. E quando o advogado levantou os olhos no fim da leitura da primeira página, percebeu que ninguém ali estava preparado para descobrir a profundidade daquele homem que passaram a vida tratando como um coadjuvante sem voz. Os anos em que o amor foi trocado por conveniência. A família costumava repetir histórias antigas como quem reconta façanhas, sempre destacando momentos em que se mostravam carinhosos, presentes e unidos. No entanto, a verdade escondida por trás dessas memórias era bem diferente. O amor que um dia existiu fora esvaziado aos poucos, transformando-se em um acordo silencioso onde cada gesto era medido pelo benefício que poderia trazer. O patriarca percebeu essa mudança antes de qualquer um admitir que ela havia acontecido. E foi essa percepção que marcou profundamente seus últimos anos de vida. Ele se tornou testemunha involuntária de um afeto que, com o tempo, deixou de ser espontâneo e passou a ser calculado, manipulável e condicionado a vantagens. A mudança começou de forma quase imperceptível. Primeiro, vieram as visitas que antes eram frequentes e sinceras, mas que começaram a ser espaçadas com desculpas apressadas. Depois surgiram as ligações que eram feitas apenas quando surgia algum interesse urgente, sempre envolvendo dinheiro, ajuda ou algum favor. O patriarca notava que, quando oferecia apoio, recebia um sorriso, uma palavra doce, um gesto falso de gratidão. Porém, quando recusava ou quando simplesmente não tinha condições de ajudar, a frieza tomava o lugar do afeto, como se ele tivesse deixado de ser útil. Foi assim que percebeu que o amor havia sido substituído, não por mágoa ou por conflitos naturais da vida, mas por uma relação de conveniência que o consumia como um peso permanente. Os filhos passaram a evitar conversas profundas, sempre mantendo diálogos curtos, superficiais, incapazes de tocar em assuntos que realmente importavam. Cada encontro era conduzido por uma contagem invisível de ganhos e perdas. O patriarca sabia que não era prioridade para ninguém, mas mantinha a esperança de que, com o tempo, o afeto surgiria novamente de maneira genuína. Ele se enganava todos os dias, inventando desculpas para justificar a ausência deles, dizendo para si mesmo que a rotina era cheia, que a vida cobrava demais de todos, que talvez fosse normal que as pessoas se afastassem com o tempo. Mas, no fundo, sabia que aquilo era apenas a forma que encontrou para não admitir que estava sendo esquecido. Ele se lembrava das primeiras vezes em que ouviu conversas sussurradas no corredor, onde mencionavam sua idade como um incômodo e sua saúde como um problema. Recordava-se de momentos em que se aproximava da sala sorrindo, apenas para ouvir a mudança súbita de tom nas vozes, como se escondessem conversas que ele não deveria escutar. Ele sabia que não era mais alguém querido, e sim alguém tolerado. Era difícil admitir que a própria família,
o tratava como um obstáculo para seus planos. Mas essa verdade se estampava nos olhos de cada um deles cada vez que ele pedia algo simples, como companhia, presença ou atenção. A conveniência também se apresentava nos raros momentos em que tentavam demonstrar afeto. Flores compradas às pressas, abraços que não duravam mais do que um segundo, elogios vazios que pareciam ensaiados. O patriarca sentia tudo isso como uma ferida aberta que jamais cicatrizava. Ele compreendia que, para a família, o amor havia se transformado em uma moeda de troca. Só existia quando poderia ser convertido em benefício. E com o passar dos anos, ele deixou de ser alguém que oferecia vantagens. Tornou-se alguém que apenas precisava ser suportado. A sensação de isolamento se intensificou quando começaram a discutir sobre sua casa, seus bens, suas economias. Não havia mais pudor em tratar seu patrimônio como se já estivesse disponível. Os planos eram feitos sempre com base no depois que ele se for, como se ele não estivesse presente ali, vivo, ouvindo tudo com um coração que ainda desejava ser amado. Ele fingia não perceber, fingia não ouvir, mas dentro de si guardava cada palavra como uma pedra afundando lentamente em águas profundas. A cada conversa sussurrada, a cada olhar que o atravessava com impaciência, ele sentia que a família se afastava ainda mais. Não era incomum que ele passasse noites acordado, revivendo momentos que buscava entender. Tentava compreender em que ponto o amor se transformou em conveniência, quando deixou de ser pai para ser apenas alguém que um dia seria útil. Perguntava-se se havia sido rígido demais, generoso demais, ausente demais, sempre tentando encontrar uma justificativa que aliviasse o peso que carregava. Aos poucos, percebeu que não encontrar respostas era tão doloroso quanto a verdade que tentava evitar. A mudança não estava nele, estava neles. E foi essa constatação silenciosa que o levou a escrever o testamento com honestidade brutal. Não para punir, mas para descrever o que viveu com precisão. Queria deixar registrado o que ninguém teve coragem de encarar. A família acreditava que ele partira sem notar nada, mas estava enganada. Ele viu tudo, ele ouviu tudo, ele sentiu tudo. E agora, através das palavras deixadas no documento que estava prestes a ser lido, faria cada um deles enfrentar aquilo que escolheram ignorar durante tantos anos. Os objetos que guardavam verdades que ninguém quis enxergar. No fundo do quarto onde o patriarca passou seus últimos anos, existia uma pequena cômoda de madeira antiga, marcada pelo tempo, pelas mudanças de clima e por uma vida inteira de segredos guardados atrás de suas gavetas silenciosas. Ninguém da família jamais se interessou por aquele móvel. Passavam por ele como quem atravessa um espaço sem importância, ignorando completamente que ali repousavam pedaços da alma daquele homem que eles se acostumaram a tratar como alguém dispensável. O patriarca, no entanto, encontrava naquele móvel um porto seguro, um lugar onde podia guardar lembranças que não tinham mais espaço dentro do coração. Cada objeto escondido ali carregava um significado que sua família não teve sensibilidade para compreender e talvez nunca tivesse, porque para eles o valor sempre esteve nas coisas que poderiam usar, vender ou exibir. Nunca naquilo que representava emoção. Entre esses objetos, havia uma pequena caixa de metal desgastada nas bordas, que o patriarca mantinha trancada com um cadeado simples. Dentro dela, ele guardava cartas amareladas, algumas datadas de décadas atrás, escritas de próprio punho, onde expressava sentimentos que jamais conseguiu verbalizar. Eram palavras que carregavam arrependimentos, pedidos de perdão, reflexões sobre a vida, confissões de dúvidas e erros que o atormentavam. Ele escreveu aquelas cartas em noites solitárias, quando o silêncio da casa era tão intenso que parecia conversar com ele. Mas nunca teve coragem de entregá-las. Temia que fossem recebidas com frieza, ou pior, com indiferença. Guardou tudo ali porque sabia que aquelas páginas revelavam mais do que qualquer conversa jamais revelaria. E mesmo que ninguém soubesse de sua existência, ele se sentia aliviado por tê-las escrito, como se colocar seus sentimentos no papel fosse um modo de respirar novamente.
Havia também fotografias dentro da cômoda, muitas delas guardadas em envelopes frágeis. Fotos em preto e branco de quando ainda era jovem, de quando ainda acreditava que o futuro traria para ele uma família unida, presente, cheia de afeto. Em algumas imagens, ele segurava os filhos pequenos nos braços, sorrindo com uma alegria que se perdeu com o tempo. Em outras, sua esposa aparecia ao seu lado, ambos abraçados diante da casa recém-comprada, orgulhosos do lar que juraram proteger. Ele guardou essas fotografias porque eram a prova viva de que, um dia, houve amor genuíno, mesmo que esse amor tenha se desfeito como poeira entre os dedos. E para ele, olhar essas imagens era um modo de lembrar que nem tudo tinha sido dor. Havia tido momentos de luz também, mesmo que se tornassem cada vez mais raros. Outro objeto que ele preservava com cuidado era um relógio antigo que recebeu de seu próprio pai. Era um item simples, sem qualquer valor comercial significativo, mas carregado de história, de memória, de significado. Ele acreditava que aquele relógio simbolizava o tempo que passou rápido demais, o tempo que tentou recuperar e não conseguiu. Muitas vezes segurava o relógio nas mãos antes de dormir, como se pudesse encontrar respostas nas marcas do metal. O relógio representava a passagem do tempo que ele desperdiçou tentando agradar quem nunca quis ser agradado, quem nunca valorizou seus esforços. Ainda assim, ele guardava o objeto com carinho, porque era a ligação mais forte que tinha com sua própria origem. Dentro da cômoda havia também um caderno de capa azul, onde o patriarca anotava pequenos acontecimentos do cotidiano. Não era um diário tradicional. Era mais um compilado de lembranças soltas, coisas que ele não queria esquecer. Escrevia sobre uma conversa curta que teve com uma vizinha, sobre uma flor que desabrochou no jardim, sobre a alegria de ter encontrado um retrato antigo. Mas também havia páginas que descreviam dores que nunca confessou. Páginas onde falava sobre o afastamento dos filhos, sobre palavras que o magoaram profundamente, sobre noites em que chorou sem fazer barulho para não parecer fraco. A família nunca imaginou que aquele caderno existia. Nunca se perguntaram o que ele sentia, o que pensava, o que carregava em silêncio. Nunca perguntaram porque nunca quiseram saber. Esses objetos eram fragmentos da vida dele, pequenos tesouros emocionais que guardou com cuidado, porque eram as únicas testemunhas de sua solidão. Cada item era um capítulo que a família nunca leu. Enquanto eles acreditavam que o pai, o avô, o idoso, não tinha profundidade emocional, ali estavam provas de que ele sentia muito mais do que demonstrava. Guardar tudo aquilo não era um ato de apego. Era a única maneira de manter vivas partes de si mesmo que foram apagadas pelos anos de indiferença familiar. E ao preparar o testamento, o patriarca escolheu cuidadosamente quais desses objetos deveriam ser mencionados, não para deixar bens materiais, mas para deixar lembranças, para mostrar à família que, enquanto eles buscavam valores financeiros, ele guardava valores emocionais que nunca tiveram interesse em conhecer. Aquela cômoda, aquela caixa, aquelas cartas, aquele caderno, todos esses elementos eram peças fundamentais do que ele havia se tornado e do que havia vivido. E agora, prestes a ter sua história revelada durante a leitura do testamento, esses objetos silenciosos finalmente ganhariam voz. Quando o advogado levantasse a próxima página, cada item guardado por ele se tornaria uma peça importante em um quebra-cabeça emocional que a família jamais imaginou precisar montar, e seria através deles que a verdade começaria a emergir. A leitura, que começa como rotina e desmorona em silêncio. Quando o advogado finalmente posicionou os papéis diante de si, o ambiente pareceu adquirir outra densidade, como se o ar tivesse engrossado o suficiente para dificultar a respiração de qualquer pessoa que prestasse atenção nos detalhes. A família, antes ruidosa e debochada, inclinou-se para a frente de forma quase sincronizada, como se um instinto coletivo de ganância despertasse ao mesmo tempo em cada um deles. O advogado, no entanto, não se apressou. Manteve as mãos firmes sobre a primeira página e, por um instante, a sala inteira aguardou em um silêncio desconfortável que ninguém estava disposto a admitir. Era o tipo de silêncio que precede acontecimentos capazes de alterar,
não apenas comportamentos, mas verdades que todos acreditavam ser imutáveis. Ele começou a leitura com a serenidade de quem já havia realizado esse ritual dezenas de vezes, mas, intimamente, sabia que nada naquela tarde seria comum. A primeira frase do documento era protocolar, descrevendo como todo testamento começa: seu nome, sua plena consciência, sua vontade final. A família ouviu essa parte com a impaciência de quem deseja acelerar o processo. Alguns cruzaram os braços, outros suspiraram alto, e um dos filhos revirou os olhos, já demonstrando irritação por acreditar que tudo aquilo levaria mais tempo do que gostaria. Eles não percebiam, no entanto, que o advogado lia devagar não por formalidade, mas por respeito. Ele sabia que aquelas eram as últimas palavras de um homem que precisou usar papel e tinta para dizer o que ninguém quis ouvir enquanto vivia. A leitura avançou alguns parágrafos e nada de significativo havia sido revelado. O tom burocrático dos primeiros trechos parecia acalmar a ansiedade dos familiares, que começaram a trocar olhares rápidos, como se estivessem certos de que o testamento seria tão simples quanto imaginavam. Foi nesse ponto que o advogado fez a primeira pausa. Não uma pausa teatral, mas um breve momento em que respirou fundo, ajeitou os óculos e tocou com a ponta dos dedos a linha seguinte, como quem se prepara para atravessar uma fronteira invisível. Alguns na sala perceberam a mudança. Outros continuaram encarando a parede como se nada pudesse abalá-los. Quando retomou a leitura, a voz do advogado adquiriu um tom mais grave, não por esforço, mas pela natureza do que estava escrito. O patriarca havia deixado, logo no início do texto, uma confissão discreta sobre como se sentia em relação aos últimos anos ao lado da família. Ele dizia que não se sentia amado. Dizia que, embora tivesse tentado cultivar laços, percebeu que se tornou um peso. Dizia que os abraços que recebia não eram sinceros, que as visitas eram curtas demais e que as conversas se tornaram superficiais, ao ponto de parecerem automatizadas. Aquelas frases longas e dolorosamente honestas fizeram a atmosfera da sala mudar de imediato. Os familiares trocaram olhares desconfiados, alguns incomodados, outros envergonhados, mas ninguém ousou interromper. O advogado continuou, e cada palavra parecia carregar o peso de décadas. O patriarca descrevia situações que a família preferia esquecer, episódios que todos acreditavam que ele não tinha percebido. Ele falava sobre momentos em que ouviu comentários que o machucaram profundamente, sobre conversas em que discutiam sua saúde como se fosse um inconveniente, sobre pedidos de ajuda que só eram feitos quando havia vantagem envolvida. O documento não mencionava nomes, mas cada um ali sabia exatamente a qual situação ele se referia. Conforme o advogado lia, o silêncio foi se tornando mais intenso. A arrogância inicial evaporou, substituída por um desconforto crescente que se espalhava como um frio súbito. Os familiares começaram a se remexer nas cadeiras, alguns desviando o olhar, outros encarando fixamente o advogado, tentando interpretar se aquilo fazia parte do testamento ou se era algum tipo de julgamento pessoal incorporado ao texto. Mas era impossível negar a verdade. Aquelas eram as palavras do patriarca, escritas com a honestidade que só surge quando alguém não tem mais nada a perder. E então, como se o documento tivesse sido construído com um propósito calculado, a leitura começou a mudar novamente. O patriarca não apenas expunha sua dor, ele iniciava uma reflexão profunda sobre a própria família. Dizia que amou cada um deles, mesmo quando esse amor não foi correspondido. Dizia que nutriu a esperança de que as coisas mudassem, que acreditou que os filhos e netos encontrariam um caminho de volta para ele, mas que o tempo mostrou que nem todos os laços resistem ao descaso. Ainda assim, afirmava que não os culpava completamente, porque também reconhecia que cada um carregava suas próprias feridas. O que ele não aceitava, contudo, era a frieza que tomou conta da casa nos últimos anos. Nesse ponto, o advogado fez outra pausa. Ele sabia que o trecho seguinte exigia atenção absoluta. Virou lentamente a página, e o som quase inaudível do papel deslizando foi suficiente para acentuar ainda mais a tensão. A família, agora bem diferente da postura inicial,
encarava o advogado com olhos atentos, como se pressentissem que aquilo que viria a seguir não seria apenas uma crítica, mas uma revelação que poderia mudar o rumo da história que acreditavam conhecer. E foi exatamente ali, nesse momento de expectativa silenciosa, que a leitura deixou de ser rotina e começou a desmontar, palavra por palavra, a imagem que cada membro da família construiu sobre si mesmo ao longo dos anos. O pecado compartilhado que nunca foi confessado. Quando o advogado retomou a leitura, o ambiente parecia menor, como se as paredes tivessem se aproximado alguns centímetros enquanto todos tentavam entender o que estava por vir. Aquele silêncio carregado não era mais o mesmo da espera inicial. Era um silêncio inquietante, o tipo que revela que algo profundo está prestes a emergir, algo que talvez ninguém queira realmente enfrentar. O patriarca, em sua escrita cuidadosa, começava a conduzir a narrativa para um ponto que a família jamais imaginou ver exposto. Não era sobre herança, não era sobre bens, era sobre algo que todos ali, de alguma forma, escolheram esconder de si mesmos por anos. O advogado manteve a voz firme enquanto lia a parte em que o patriarca mencionava o que chamava de o maior erro coletivo daquele lar. Uma expressão que fez alguns familiares erguerem as sobrancelhas em inquietação. O patriarca descrevia, sem mencionar nomes, um acontecimento que todos ali conheciam intimamente, mas que nunca ousaram discutir, muito menos assumir. Era um episódio que havia marcado a história da família, como uma ferida aberta, mas que, por conveniência emocional, foi enterrado sob camadas de omissão e silêncio. O problema é que feridas enterradas continuam sangrando, mesmo quando ninguém quer olhar para elas. Ele relatava o dia em que sua esposa adoeceu gravemente. Falava sobre o desespero que sentiu ao perceber que precisava de ajuda imediata, ajuda que esperava encontrar nos próprios filhos. Mas aquele dia expôs a verdade que até então ele tentava negar. O patriarca chamou cada um pedindo que fossem até o hospital. Alguns disseram que estavam ocupados, outros alegaram não poder deixar compromissos importantes, e houve até quem simplesmente ignorasse a ligação, acreditando que a situação não era grave o suficiente para justificar o incômodo. Enquanto ele corria de um lado para o outro, sentindo o peso do medo, a solidão e a responsabilidade recaírem sobre os ombros desgastados, a família continuava vivendo suas rotinas, como se aquilo não fosse nada além de um problema que poderia esperar. A esposa dele lutou pela vida naquela noite, e embora sobrevivesse por mais alguns dias, aquele momento marcou o início de uma queda irreversível na saúde dela. Nenhum dos filhos esteve presente, nenhum ofereceu conforto, nenhum dividiu o peso emocional daquela madrugada que, para o patriarca, se tornou a noite mais longa e mais cruel de sua vida. Ele carregou sozinho o sentimento de impotência, o medo de perder a pessoa que esteve ao seu lado por décadas e a decepção profunda ao perceber que a família que construíram ao longo dos anos era incapaz de demonstrar amor no momento em que mais importava. O patriarca escreveu no testamento que nunca guardou ódio por nenhum deles, mas que aquela noite foi o primeiro aviso claro de que havia algo profundamente errado. Ele anotou com precisão que durante os dias seguintes, cada filho apareceu com justificativas prontas, explicações ensaiadas, como se pudessem apagar a ausência com discursos bem elaborados. Ele ouviu tudo em silêncio, sabendo que a verdade estava ali, estampada nas entrelinhas. Ninguém quis estar presente. Ninguém quis enfrentar o sofrimento. Ninguém quis dividir a dor que ele carregou sozinho. A família começou a se mexer nas cadeiras enquanto cada frase era lida. Alguns evitavam encarar o advogado, outros tentavam manter a postura rígida, como se insistissem em acreditar que aquilo não passava de exagero. Mas todos sabiam, todos se lembravam daquela noite, todos recordavam o telefonema que ignoraram, a desculpa que deram, a indiferença que permitiram dominar suas decisões. E agora, ao ver suas atitudes registradas no testamento, as máscaras que usaram por tanto tempo começaram a rachar. O patriarca continuava o relato, dizendo que aquela noite marcou o início de um distanciamento emocional que nunca mais conseguiu reparar. Ele descrevia como se sentiu traído
não por ações explícitas, mas pela ausência delas. Ressaltava que o amor, quando verdadeiro, se manifesta principalmente na dor, na dificuldade, no medo. E diante da doença da esposa, nenhum deles apareceu. Nada adoece mais um coração do que a percepção de que aqueles que você criou não conseguem oferecer a mínima demonstração de compaixão quando ela se faz necessária. O advogado respirou fundo antes de continuar, porque sabia que a parte seguinte era ainda mais delicada. O patriarca mencionava que, ao longo dos anos, tentou trazer à tona esse assunto discretamente, esperando que alguém demonstrasse arrependimento ou que ao menos reconhecesse o erro. Mas nunca recebeu qualquer sinal de que a família se importava com aquela ferida que ainda sangrava dentro dele. O silêncio deles prolongou o sofrimento, transformando um erro em um pecado compartilhado. Eles escolheram fingir que nada havia acontecido, talvez por medo, talvez por vergonha, talvez por puro egoísmo. Porém, a omissão continuou doendo tanto quanto a solidão daquele dia. E era essa verdade, tão simples e tão devastadora, que o patriarca deixara registrada. Não para ferir, mas para liberar o peso que carregou sozinho por tanto tempo. Ele queria que todos soubessem que não estavam sendo julgados pela última noite de vida dela, mas pela ausência que marcaram em uma noite que poderia ter mudado tudo se tivessem escolhido estar presentes. Quando o advogado levantou os olhos da página, encontrou rostos tensos, inquietos, incapazes de mascarar a realidade. Ninguém ali estava preparado para enfrentar aquilo que talvez fosse apenas o começo do que ainda seria revelado. A confissão que ele deixou sem voz, mas não sem justiça. O advogado virou a página com um cuidado quase reverente, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse profanar a delicadeza do que estava prestes a ser revelado. A família observava em silêncio absoluto, mas não era um silêncio respeitoso. Era um silêncio pesado, desconfortável, tenso, como se cada pessoa ali sentisse que algo prestes a emergir poderia colocar suas próprias consciências em confronto direto com a verdade que evitaram por tantos anos. O patriarca, em sua escrita trêmula, havia reservado aquele próximo trecho para aquilo que nunca conseguiu dizer em vida, aquilo que sempre ficou preso em sua garganta como um nó impossível de desatar. O advogado respirou fundo antes de continuar, preparando a voz para atravessar o que vinha a seguir. A letra do patriarca começava a mudar, como se a força emocional infiltrada naquele momento tivesse exigido um esforço além do normal. Ele escrevia sobre a solidão, mas não aquela solidão do cotidiano. Escrevia sobre a solidão que nasce quando você está cercado de gente, mas percebe que ninguém está ali por você. Confessava que havia passado anos tentando entender por que o amor dele não era suficiente para manter a família unida. Ele se perguntava se havia sido duro demais, brando demais, distante demais, ou se simplesmente não soube ser o pai que eles esperavam. Essa culpa corroeu sua alma por anos, mesmo quando sabia que não era justo carregar sozinho o peso das falhas de todos. E então, como se fosse incapaz de segurar por mais tempo aquilo que machucava seu peito, ele começou a relatar algo que ninguém na sala jamais imaginou que ele tivesse descoberto. Escreveu sobre conversas que ouviu sem querer, diálogos sussurrados ao fundo do corredor em que discutiam o futuro da casa, enquanto ele ainda caminhava dentro dela. Mencionou o dia em que ouviu o filho mais velho dizer que ele já estava durando demais. Falou da tarde em que uma das netas insinuou que seria mais fácil se tudo se resolvesse logo, porque estavam cansados de visitas ao hospital e de assumir responsabilidades que para eles não passavam de incômodos. O patriarca descrevia o impacto que sentiu ao perceber que pessoas que ajudou a criar, amar e proteger falavam sobre sua vida como se fosse uma despesa indesejada, uma obrigação pesada, algo que desejavam ver encerrado. O advogado lia cada frase com um cuidado profundo, mas nada amenizava a força daquilo que estava sendo revelado. Os familiares começaram a demonstrar desconforto evidente. Um dos filhos, o que sempre se orgulhou de ser o mais justo, empurrou a cadeira alguns centímetros para trás, tentando disfarçar o tremor das mãos. A sobrinha, sempre vaidosa, desviou o olhar e apertou os lábios com força,
como se tentasse impedir que alguma expressão de culpa escapasse. A esposa do filho mais novo fechou as mãos sobre o colo, e a ponta de seus dedos ficou branca pela pressão. Cada um deles parecia se contorcer de maneiras diferentes, como se a confissão escrita pelo patriarca estivesse enfiando um espelho diante de rostos que nunca tiveram coragem de se encarar. O patriarca seguiu, dizendo que não mencionou nada na época porque entendia que o coração humano é falho. Não escreveu para acusar, mas para explicar por que escolheu deixar suas palavras registradas naquele testamento. Ele dizia que sempre acreditou que o amor deveria ser maior que o orgulho, maior que a impaciência, maior que a necessidade constante de receber algo em troca. Mas a atitude da família havia mostrado que nem todos valorizam o amor da mesma forma. Para ele, aquele momento representou a quebra definitiva de algo que tentou reconstruir inúmeras vezes. Ele, que já tinha perdido a companhia da esposa, agora percebia que também havia perdido a presença da família antes mesmo de morrer. E então veio a confissão mais dolorosa. Ele escreveu que, ao longo dos últimos meses, teve medo. Não o medo natural da velhice ou da morte, mas o medo de ser um incômodo tão grande que tirasse a paz da própria casa. Falou sobre noites em que se deitou cedo apenas para não ouvir mais comentários. Sobre dias em que fingia estar cansado demais para conversar, porque não suportava a frieza nos olhos dos filhos. Disse que evitava pedir ajuda até quando precisava, porque se tornara claro que qualquer pedido gerava irritação. Ele, que sempre tentou ser forte por todos, terminou os últimos anos tentando ser invisível para não incomodar. No trecho final da confissão, a letra parecia tremida demais, como se tivesse sido escrita com lágrimas que ele jamais deixaria alguém ver. O patriarca revelava que, mesmo tendo visto tudo, mesmo tendo ouvido cada comentário cruel, ainda assim conseguiu encontrar dentro de si algo que a família parecia ter perdido: perdão. Mas um perdão silencioso, íntimo, sem expectativa de mudança. Um perdão que não apagava a dor, mas que lhe permitia seguir em paz para o fim da vida. Quando o advogado terminou de ler aquele trecho, o sofrimento pairou sobre todos como uma sombra inevitável. A família estava desnuda diante das próprias atitudes. Mas o documento ainda não havia chegado ao ponto mais profundo, e cada um ali sabia, mesmo que não quisesse admitir, que a confissão do patriarca era apenas a introdução da revelação que viria a seguir. A última frase que rasga o orgulho e reescreve o destino. O advogado permaneceu alguns segundos em silêncio antes de virar a página seguinte, não apenas para respirar, mas porque precisava permitir que a família absorvesse o peso do que havia acabado de ser revelado. No entanto, aquele silêncio não encontrou acolhimento. Ele se tornou uma espécie de presença incômoda, preenchendo cada canto da sala, pressionando cada membro da família contra suas próprias lembranças, arrancando deles o desconforto que tentaram esconder durante anos. Mesmo assim, ninguém ousou levantar, embora alguns parecessem querer desaparecer. O que estava por vir exigia mais do que coragem. Exigia a disposição de encarar a verdade que todos temiam. Quando o advogado tocou o papel seguinte, a textura da página parecia diferente, como se tivesse sido marcada de forma mais intensa pelas mãos do patriarca. A letra, logo no início, surgia mais tremida, mais irregular, denunciando que aquele trecho havia sido escrito em um momento de grande emoção. Talvez fosse dor, talvez fosse alívio, talvez fosse apenas o peso de finalmente colocar em palavras aquilo que carregou sozinho por tanto tempo. De qualquer forma, o advogado percebeu, no instante em que começou a leitura, que estava entrando na parte mais decisiva de todo o testamento. O patriarca iniciava com uma mensagem direcionada não à família, mas a si mesmo. Ele dizia que já havia passado por todos os estágios possíveis da dor: a negação, a raiva, a tristeza e a aceitação. Dizia que tentou encontrar respostas para atitudes que jamais compreenderia completamente e que nos últimos dias entendeu que não precisava mais buscar. Ele reconhecia que todos têm suas próprias limitações, dores e histórias, mas afirmava que ninguém
por mais ferido que esteja, tem o direito de substituir o amor por desprezo. Essa reflexão servia não como ataque, mas como explicação. Ele queria deixar claro que não partia com ódio, mas também não partiria fingindo que não percebeu tudo. E então, de maneira quase abrupta, a narrativa mudou de tom. O patriarca começava a escrever sobre a pessoa que realmente esteve ao lado dele nos últimos tempos. Não era um filho, não era um neto, não era uma nora ou genro, era alguém que a família sequer considerava importante, alguém que sempre foi tratado como última opção, alguém que muitos ignoravam, alguém que só era lembrado quando precisavam de algo. O patriarca dedicava parágrafos inteiros à dedicação silenciosa dessa pessoa, descrevendo gestos que ninguém mais viu, a comida preparada nos dias em que ele não conseguia levantar, o cuidado com os remédios, as conversas que lhe ajudaram a lidar com o luto, as risadas discretas que lhe davam algum conforto, as caminhadas lentas pelo quintal onde ele podia finalmente falar sem ser julgado. O advogado percebeu, pela forma como alguns na sala se mexiam, que já começavam a imaginar quem era essa pessoa. Para alguns, a possibilidade era absurda, para outros, humilhante. O patriarca, porém, continuava, revelando que essa presença constante, essa companhia inesperada, salvou-o de um abismo emocional que ninguém da família sequer suspeitou existir. Ele mencionava que nos dias em que a dor parecia insuportável, essa pessoa sentava ao lado dele e o escutava sem pressa. Dizia que aquele amor não nasceu do sangue, mas da empatia, da compaixão e da humanidade que sua própria família não conseguiu demonstrar. Foi então que o patriarca escreveu a frase que se tornaria o ponto de ruptura de toda a leitura. A frase que o advogado leu com voz firme, mas que parecia cortar o ar como uma lâmina afiada. Uma frase que não deixava espaço para interpretações, desculpas ou justificativas. Uma frase que carregava a verdade crua e implacável de alguém que não tinha mais razão para esconder nada. Deixo tudo o que possuo à única pessoa que me tratou como família. A sala, que já estava tomada pelo silêncio, foi dominada por algo ainda maior, um choque paralisante. Alguns arregalaram os olhos, outros perderam completamente a expressão. A neta deixou escapar um som discreto, quase um soluço abafado, tentando recompor a postura orgulhosa que sempre exibiu. O filho mais velho, aquele que acreditava ser o herdeiro natural de quase tudo, abriu e fechou a boca como se procurasse palavras, mas nenhuma delas era capaz de atravessar a vergonha que agora apertava seu peito. A nora, que sempre fez questão de lembrar o patriarca de pequenas falhas, inclinou-se para a frente, quase como se quisesse impedir que a frase ecoasse dentro dela. Mas era tarde demais. Ela já havia sido dita, já havia se instalado como uma marca profunda na consciência de cada um presente. O advogado continuou a leitura, descrevendo que essa pessoa mencionada no testamento não receberia apenas a casa, o dinheiro ou os bens acumulados ao longo dos anos. Receberia também a responsabilidade de preservar aquilo que o patriarca chamou de memória emocional. Ele frisava que sua herança não era o valor financeiro, era a história, era a verdade, era o reconhecimento. E que ao deixar tudo para essa pessoa, ele não estava punindo ninguém, mas recompensando quem realmente esteve ao seu lado quando a família escolheu se afastar. O patriarca encerrava esse trecho com uma frase que, embora não fosse tão devastadora quanto a sentença principal, atingia o coração de todos de forma igualmente dolorosa. Ele dizia: "Não deixo o que sobrou, deixo o que construí." O advogado então fechou a página com uma lentidão solene, deixando claro que aquela era a decisão final, a verdade absoluta, a última palavra do patriarca sobre o destino de tudo o que possuía. E naquele instante, ninguém conseguiu esconder o impacto. Porque não se tratava apenas de perder bens. Tratava-se de perder o direito à própria narrativa familiar. Tratava-se de encarar o fato de que, no fim, o patriarca enxergou quem realmente o amava. E não foi nenhum deles. A revelação havia sido feita. O orgulho havia sido rasgado. O destino da família havia sido reescrito. A verdade que permanece depois que todos se calam.
Quando o advogado deixou a última página descansar sobre a mesa, a sala pareceu mergulhar em um tipo de silêncio que não nasce apenas da falta de som, mas da ausência total de argumentos. Não havia mais risos, não havia mais cochichos, não havia mais aquela arrogância sutil que preenchia o ambiente antes da leitura. O que restava ali era um vazio profundo, quase palpável, que envolvia cada membro da família como uma sombra inevitável. Era o silêncio que surge quando a verdade se impõe sem pedir permissão, quando as máscaras caem ao mesmo tempo, revelando rostos que já não conseguem esconder o que são. A família, antes tão segura de si, tão convicta de seus direitos, agora parecia diminuída, como se cada um tivesse sido encolhido pela força das próprias escolhas. O filho mais velho encarava a mesa com um olhar perdido, tentando entender em que momento perdeu o lugar de honra que sempre acreditou possuir. Ele abriu a boca algumas vezes, mas não conseguiu formular sequer uma frase. Talvez estivesse tentando elaborar uma desculpa, talvez buscasse uma justificativa que aliviasse a culpa que finalmente alcançava sua consciência. Não encontrou nenhuma. A verdade doeu mais porque não podia ser contestada. O que estava escrito ali não era opinião, não era julgamento. Era memória, era vivência, era consequência. A nora, sempre tão cuidadosa com a imagem que construía diante da família, agora mantinha as mãos trêmulas sobre o colo, apertando a ponta dos dedos, como quem tenta impedir que o próprio corpo revele a vergonha que tenta esconder. Ela sabia, antes mesmo da leitura terminar, que a decisão do patriarca havia sido justa. E talvez essa fosse a parte mais difícil de aceitar. Não havia espaço para indignação, porque no fundo, ela sempre soube que não ofereceu nada além de indiferença. Seu silêncio durante os anos anteriores se transformava agora em um grito interno impossível de calar. A neta, acostumada a receber atenção e elogios, encarava o chão com os olhos marejados. Não era apenas a perda da herança que a abalava, mas a descoberta de que, em seu egoísmo adolescente, nunca percebeu o quanto o patriarca observou. Nunca imaginou que ele tinha guardado na memória cada comentário impaciente, cada visita feita por obrigação, cada vez que ela usou a fragilidade dele como motivo de chacota para outras pessoas. Agora, ali, diante da verdade escrita por ele mesmo, era impossível negar que todos esses pequenos gestos formavam um retrato que ela não queria enxergar. Mas foi o filho do meio quem demonstrou a maior reação. Aquele que sempre tentou justificar sua ausência com desculpas elaboradas, aquele que dizia que amava ao seu modo, agora se levantava da cadeira com um movimento brusco, incapaz de suportar a própria consciência. Ele caminhou até a janela e permaneceu ali, imóvel, como se a paisagem fosse capaz de dar respostas que ele sempre recusou ouvir. O orgulho ferido se misturava ao arrependimento tardio, e o vazio que o patriarca deixava não era apenas o vazio da morte, era o vazio da relação que ele nunca teve coragem de reconstruir enquanto havia tempo. O advogado, por sua vez, observava aquela cena com um peso silencioso no peito. Ele conhecia aquele homem melhor do que muitos ali gostariam de admitir. Passou horas ouvindo suas histórias, suas dúvidas, suas dores, seu amor silencioso. E agora, ao ver a família finalmente confrontada com aquilo que o patriarca carregou em silêncio, sentia uma mistura complexa de tristeza e alívio. Tristeza pelo que poderia ter sido, alívio porque a verdade precisava ser dita, nem por vingança, nem por rancor, mas por justiça emocional. E então algo que ninguém esperava aconteceu. A porta da sala foi aberta lentamente, e a pessoa mencionada no testamento entrou sem pressa, sem postura triunfante, sem qualquer sinal de superioridade. Era alguém simples, alguém que nunca buscou reconhecimento, alguém que jamais imaginou receber qualquer herança. Seus olhos carregavam mais surpresa do que vitória. Era o tipo de surpresa que nasce quando alguém faz o bem sem esperar nada em troca, e mesmo assim, recebe como retorno algo imensamente maior do que poderia imaginar. A presença dessa pessoa na sala transformou imediatamente o ar. Não havia hostilidade, não havia disputa. Havia apenas um lembrete vivo e silencioso daquilo que o patriarca desejava que todos enxergassem.
que o amor verdadeiro não se mede em sangue, mas em cuidado, presença e sinceridade. A família, ao ver essa figura diante deles, percebeu que perdeu algo muito maior do que bens materiais. Perdeu a oportunidade de ser aquilo que o patriarca sempre desejou que fossem. Perdeu a chance de ter sido família enquanto ele ainda respirava. A pessoa aproximou-se do advogado com passos hesitantes e recebeu os documentos com mãos trêmulas. Olhou para a família, não com orgulho, mas com tristeza sincera. Não havia culpa no olhar, mas havia a consciência de que a herança carregava um peso emocional gigantesco. Era uma responsabilidade. Era uma parte da história que precisaria ser honrada com dignidade. A família permaneceu ali, muda, cada um tentando lidar com a própria consciência. Alguns desejavam voltar no tempo, outros queriam ao menos uma última chance de pedir perdão. Mas não havia mais tempo, não havia mais chance. A última palavra já havia sido dita pelo patriarca e era impossível reescrever o que ele deixou registrado. A sala ficou marcada não pela herança material, mas pela revelação moral. O patriarca, em seu último ato, mostrou que o amor exige ação, que o afeto precisa ser demonstrado, que o cuidado precisa ser oferecido antes que o arrependimento se torne um fardo impossível de carregar. E assim, enquanto a família permanecia ali, enfrentando finalmente aquilo que evitou por tantos anos, apenas uma verdade permaneceu clara e inabalável. No fim, não é a herança que define quem somos. É a forma como tratamos aqueles que acreditaram em nós até o último instante.